Muito obrigada aqui. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos aqui essa noite. Nós aqui do Sobrapa ficamos honrados de receber vocês para assistir aqui a mais uma reunião nossa, mais uma palestra, mais uma aula a respeito de doenças psicossomáticas. Nós estamos falando aqui a respeito da psicanálise contemporânea, que já é uma psicanálise mais profunda, porque a psicanálise, ela não trata apenas o psique, através de tratar o psique, ela trata o corpo inteiro, porque o nosso psique adoece o nosso corpo. Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de todos. O meu nome é Cideres, eu sou coach em desenvolvimento social, eu também sou psicanalista clínica, sou hipnóloga, terapeuta de reprocessamento generativo e estou aqui no Sobrapa já há um tempo. E nós hoje vamos falar a respeito de um tema que realmente é muito intrigante, mas necessário, que é a hipocondria, e como ela se relaciona com as doenças psicossomáticas. Para começar, eu vou ler aqui para vocês um poema da minha autoria que expressa o sentimento da pessoa psicossomática e também hipocondríaca. Então, eu vou começar. A hipocondria é o corpo em vigília constante, uma escuta angustiada do próprio silêncio. O coração pulsa e vira ameaça. A respiração falta e se torna sentença. É um medo que veste a carne. O inconsciente que fala pela dor, no delírio do sintoma. O corpo grita aquilo que a alma não ousa dizer. Psicossomática, o drama escondido na pele. A ferida sem ferida. O sujeito sofre duas vezes. Sofre a dor do corpo da vida que teme perder e o corpo que acredita já ter perdido. Então, pessoal, falando agora sobre isso, eu vou ler aqui o nosso primeiro slide, né? O que é a hipocondria? A hipocondria é um transtorno no qual a pessoa tem preocupação excessiva com a saúde, uma preocupação além do normal, no qual pequenos sinais no corpo são interpretados como sinais graves. Do ponto de vista psicanalítico, a hipocondria revela um corpo tomado pela linguagem do inconsciente, ou seja, o que a boca não verbalizou, o que eu não permiti falar, o corpo vai expressar como se ele estivesse defecando, jogando para fora em forma de doença. E para começar a falar sobre isso, antes eu vou apresentar as nossas queridas psicanalistas que estão trazendo hoje contribuições. E elas vão se apresentar, cada uma vai se apresentar, e depois eu vou convidar elas a começar a falar a respeito dos pacientes delas que trouxeram mais de um caso a respeito de hipocondria para elas. Pode se apresentar, Zisley, por favor. Sou Emanuela Silva, psicanalista clínica, coach em desenvolvimento pessoal, sou mentora, bacharel em Direito, pós-graduada em Desenvolvimento Humano e Neurociência e mestranda em Neurociências. Isso, muito obrigada, Emanuela. Agora, Sônia, pode se apresentar, por favor. Eu me chamo Sônia, sou psicanalista clínica, também sou hipnoterapeuta quântica, sou pedagoga, orientadora educacional,
pós-graduada em docência no ensino superior. Isso, muito obrigada. Agora, pessoal, a nossa querida psicanalista clínica, Emanuela Silva, vai falar a respeito do paciente dela, que trouxe para ela agora, ao longo dos últimos anos, aí, problemas com hipocondria. Ela vai trazer para nós um estudo de casos, um problema que o paciente dela teve e como que a psicanálise, ela mostra que pode ser mediado, ou seja, tratado o tipo de sintoma que o paciente tem. Quando falamos de hipocondria, precisamos entendê-la não apenas como um excesso de preocupação com a saúde, mas como um excesso de fantasia da catástrofe. O paciente ele não se contenta com a normalidade dos exames. O corpo se transforma em tela de angústia. É ali que ele projeta, sente e vigia como se cada batida ou dorzinha fosse o anúncio do fim. Vou trazer um caso de um paciente que me permitiu que sua história fosse compartilhada, e isso ilustra muito bem essa dinâmica, né? Contarei 12 momentos que me chamaram muita atenção para que possa trazer luz a essa questão. O primeiro momento que eu vou trazer, eu vou dar o nome de o coração como palco da angústia. E o segundo momento, o pulmão como metáfora de sufocamento. Eu vou dar um nome fictício de João, para que possa preservar a identidade do cliente e vai trazer bastante luz ao nosso caso clínico aqui agora. Vou começar pelo primeiro momento do caso. Ele chegou e disse assim, ó, eu já fiz vários exames, o cardiologista disse que meu coração está perfeito, mas eu não consigo acreditar, sinto palpitações, penso que ele vai parar de repente, tenho medo de morrer do nada, vive em alerta como se cada batida fosse a última, e ele traz isso com muita ênfase. Minha família fala que é exagero, mas eu sinto que algo grave está acontecendo comigo. Perceba, do ponto de vista médico, o coração está saudável, mas quando esse sujeito fala do coração, entenda não apenas como um músculo, mas um símbolo deste órgão, como a vida pulsante, o risco da perda e, consequentemente, o próprio fim. Apesar das intervenções psicanalísticas terem trazido melhoras no primeiro momento para esse paciente, um mês depois, ele traz outro relato. Ele diz, qualquer dorzinha no peito já me faz pensar que é câncer. Eu tô tossindo. A semana passada eu achei que eu estava com um tumor crescendo dentro de mim. Fiz raio-x, tomografia, fiz exames, deu tudo normal. Mesmo assim, eu não consigo descansar. É como o ar me faltasse, como se estivesse sendo sufocado toda a noite. Às vezes penso que a qualquer momento vão me dar uma notícia ruim e eu não vou suportar. Agora perceba, o sintoma migra, sai do coração e vai para o pulmão. Neste caso, o pulmão aqui simboliza o sopro vital, o ar que conecta com a vida. É quando ele fala em sufocamento, podemos escutar uma vida marcada por opressão, por silêncio, por segredos. E agora vamos falar da mediação psicanalítica do primeiro momento e falarei também da mediação psicanalítica do segundo momento. Nosso papel enquanto psicanalista não é desmentir a experiência dele. Não cabe dizer seu coração está bem, fique tranquilo. Porque quem faz isso é a medicina, e ela já disse que está tudo bem com os exames. E mesmo assim ele continua angustiado. O que nós fazemos é deslocar o foco. Em vez de olhar para o músculo, olhamos para o significado que esse órgão carrega. O coração culturalmente representa amor, representa vínculo, representa vida. E ao vigiar o coração, o paciente vigia também seus laços. Freud nos alerta, o sujeito exige certezas impossíveis. A clínica não pode cair na armadilha de oferecer garantias médicas. Nosso papel é justamente sustentar essa fala para que ele possa elaborar a angústia. O que está em jogo no caso do paciente não é uma doença cardíaca,
mas uma economia psíquica que transforma o corpo em palco de angústia. É o que Freud já dizia, o sofrimento é inegável, ainda que haja lesão detectável. Então, quando o paciente me diz, vigie o coração, porque temo que ele pare, eu posso devolver para ele dizendo, talvez esse coração seja também um lugar de medo maior, o medo de perder a continuidade da vida, de não conseguir sustentar seus vínculos. Podemos pensar juntos no que esse coração simboliza, para além do músculo que pulsa? Perguntas reflexivas como, o que representa para você a ideia de que seu coração possa parar? Quando você pensa que seu coração pode parar, o que essa imagem desperta em você? O que está em jogo para você quando sente que o coração pode falhar? Este medo de que o coração pare, fala de que perda ou risco maior na sua vida, para que o paciente possa fazer essa reflexão entre o que ele realmente está sentindo e o que, de fato, é o músculo que está representando. Essa mediação descoloca o foco do corpo orgânico para o corpo simbólico, não negando o corpo, mas abrindo espaço para que a angústia de morte possa ser simbolizada em outro registro, que é o registro da fala. Se no primeiro momento o paciente traz seu relato, a angústia era vivida como medo de perda, agora ele parece que a sensação é de sufocamento. E aí, no segundo momento, ele vê que ele traz essa sensação de que eu estou perdendo o fôlego, eu estou perdendo a sensação de respirar. Nós podemos intervir com coisas assim. Você sente que o ar lhe falta, talvez este ar represente algo que não chega até você ou algo bloqueado? Pode ser que existam sentimentos que não puderam ser respeitados. Aqui podemos tentar dar espaço para que esse ar circule em forma de fala, em vez de aprisionar o peito. E a mediação psicanalista, ou podemos dizer, perguntas reflexivas para este analisando, é quando o ar lhe falta, o que ou quem parece lhe apertar por dentro. Este sufocamento lhe lembra alguma situação que você também não teve espaço para respirar? O que não está circulando na sua vida, assim como o ar não circula no seu peito? Neste caso, podemos pensar em passos bem definidos. Eu poderia dizer que dar status simbólico ao sintoma. A falta de ar não é só física, é também expressão de opressão e silêncio. Também podemos abrir espaços para a metáfora. Quem lhe sufoca? O que cresce e não encontra saída? Podemos também dar lugar ao não dito. O corpo vira uma espécie de teatro, um palco alternativo onde isso pode ganhar palavra. Quando nós trazemos este olhar para a clínica, faz com que o analisando, o paciente ou cliente, assim queremos chamar, possa trazer luz aos seus sintomas e entender que existe algo que não está no corpo, que não está no pulmão, que não está no coração, está além, está nas suas vivências, está na sua experiência, está no seu sentir. Então, pessoal, e aí, essas perguntas aí, ó, que a Emanuela colocou, cada um de nós pode fazer para si mesmo. Será que em algum momento eu me senti assim? E agora, continuando aqui a nossa roda de conversa, por que a pessoa se torna hipocondríaca? Como assim uma pessoa... Porque, assim, a hipocondria não é para todo mundo. É aquela pessoa que ela sempre, quando resolve um problema, ela tem outro e ela nunca sara, está sempre em busca de tratamento, em busca de remédio, em busca de alguma coisa para curar aquela dor. E ela sente dores reais, são dores mesmo. Então, cada um deve se perguntar, todas essas perguntas foram colocadas pela Manuela. Então, por que a pessoa se torna hipocondríaca? Traumas infantis, perdas precoces, podem levar o sujeito a voltar a sua atenção para o corpo, causando medo inconsciente de morte e de abandono.
Para Freud, a hipocondria é um retorno da energia psíquica para dentro do corpo, no qual passa a ser o cenário da angústia. Então, pessoal, trazendo aqui mais essa fala, eu vou pedir agora para que a nossa psicanalista clínica, Sônia Souza, por favor, nos fale sobre as suas experiências com o cliente e com o paciente hipocondríaco. Hoje eu vou trazer para compartilhar, né, com todos os nossos pacientes a história de Ana. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês, porque ela me autorizou, permitiu eu trazer e dividir, para que essa experiência dela venha ajudar a todos que estão participando. Eu vou estar usando o nome fictício, né, para preservar a identidade do paciente. Eu vou trazer para vocês a história de Ana. Eu vou estar falando sobre gastrite nervosa. Há 2 anos eu atendo ela, né? E ela chegou na minha clínica dizendo que estava com gastrite nervosa, com medo de câncer no estômago. E nós fomos conversando, e ela me relatou que já tinha feito vários exames. E aquela dor, quando chegava, ela falava, não, eu estou com câncer no estômago, né? E nós fomos conversando. E como que eu, como psicanalista, posso estar trabalhando com ela? Porque o estômago, ele simboliza a dificuldade em digerir conflitos emocionais e tensões familiares. Aí a Ana me disse que o marido estava desempregado, que o filho estava dando muito trabalho, né, envolvido com coisas que não devia, e ela se sentia ali, foi guardando toda aquela situação e tomando conta de toda a casa, cuidando de todos. E com a análise nós fomos conversando. Ela entendeu que eu precisaria chamar toda a família, conversar, expor o que ela estava sentindo e o que não fazia bem para ela. E sentou com todos eles, né, e chegaram a um acordo. Aí ela começou a melhorar, fazendo as análises, ficou bem, né? Já não sentia mais essa gastrite nervosa. Passou o medo de ter, né, um câncer no estômago. Passados uns 2 meses, a Ana chegou novamente no consultório, dizendo que estava com enxaqueca recorrente, porque assim que os hipocondríacos, né, como as minhas amigas já explicou, chegou dizendo que estava com enxaqueca recorrente, medo de tumor cerebral. Quando a cabeça doía, ela imaginava que já estava com tumor, e ela, né, tinha certeza que estava com tumor quando essa dor de cabeça, porque era muita dor, era muito forte. E nós fomos conversando, nós como psicanalista, como que eu tive que reagir com ela. A dor de cabeça psicossomática pode expressar pressão mental, sobrecarga emocional e exigências internas. Essas exigências internas era a Ana que fazia dela mesma, que ela achava que ela tinha que dar conta de tudo, cuidar de todos da casa, cuidar da família, tinha netos que ela também tinha que cuidar, então ela estava sobrecarregada e ela pensava que realmente ela era obrigada a conseguir tudo. Por quê? Pelo seu super-eu rígido. Nós fomos trabalhando, conversando, e ela começou a ver a vida mais leve, as coisas mais fáceis, concluir que ela não precisaria dar conta de tudo, ela deveria fazer menos cobrança para ela mesma. E a Ana foi superando, e essa dor de cabeça passou, e hoje ela está bem. Muito bom. E aí a gente percebe que, assim como no caso do paciente da Emanuela, a paciente aqui da Sônia também traz problemas, e outro. No caso, elas contaram 2, mas esses pacientes, como já estão com ela há bastante tempo, trouxeram também outros tipos de assim, sintomas ali,
que tinham a ver com as dores emocionais dela naquele tempo. Então, é isso que a hipocondria é. E a hipocondria realmente ela se torna uma dor intensa. Por quê? Porque a pessoa, ela vai colocar muita energia ali naquele órgão que ela acredita estar doente. O órgão não está doente, mas ela acredita que está doente e, por conta disso, ela vai colocar muita energia. E, de repente, com o tempo, esse problema pode se tornar real. Por quê? Porque ela não vai colocar a energia dela em outra coisa, vai ser sempre ali. E vai existir uma rigidez psíquica em cima daquele órgão, o que vai causar com que o corpo derrame mais cortisol, mais hormônios e vá para aquele órgão onde ela está fixando a atenção. Então, pessoal, nós vamos falar sobre a internalização do medo. O hipocondríaco internaliza a ideia de eu devo estar doente. Essa crença cria uma vigília constante ali, sobre o corpo. Trata-se de um mecanismo inconsciente. A pessoa não sabe que ela está fazendo isso, não é porque ela quer, ela acredita mesmo. E no qual a ansiedade vai ser deslocada aqui, do psique, né, para o corpo. Então, a ansiedade desloca, encontra no corpo um lugar para ela se manifestar. Então, de acordo com o que a pessoa internalizou ali, às vezes desde a infância, ou de acordo com o trauma que ela viveu recentemente, né? Mas normalmente começa lá na infância. Essa pessoa, a doença vai se manifestar. Como que Lacan via isso? Para Lacan, o corpo é um palco onde o sujeito escreve a sua verdade. E a verdade que ele não pode dizer em palavras. Então, por exemplo, uma pessoa que na infância ela sente muita raiva, ela não pode expressar essa raiva, ela vai ter um problema ali, no fígado, né? Uma pessoa que ela tem problemas familiares, mas ela está sempre querendo ser boazinha, cuidar de todo mundo, carrega muito nas costas. Ela vai ter um problema no estômago, né? Uma pessoa que, por exemplo, ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de perder os vínculos de afetividade com as pessoas que ela ama, ela vai focar a atenção no coração. E é assim que acontece. E agora eu vou trazer também o caso de uma paciente minha, que eu também vou dar um nome fictício, ela me permitiu contar, viu, gente? A história dela, o nome fictício é Carla. Ela tem um problema de controle e fragilidade corporal. Então, o que Carla ela traz para mim nas nossas consultas? O que ela me falou, por exemplo, uma das vezes? Ela falou assim: às vezes eu sinto que eu vou parar de respirar. De repente, que assim, do nada eu vou parar de respirar, me falta o ar. Então, era isso que ela me traz. E aí, como é a maneira de tratar essa paciente? Qual que é a mediação psicanalítica para isso? Por que ela pensa que está faltando ar e o médico já falou que não tem nada a ver, é a ansiedade que ela está sentindo. Então, a falta de ar expressa angústia de separação. Talvez ela, na infância, viu o pai e a mãe se separar, ou a mãe foi embora, porque muitas vezes é a mãe que vai embora e abandona os filhos, ou o pai foi embora, e essa pessoa se sentiu ali abandonada, ela sentiu ali uma angústia de separação, uma sensação de aprisionamento, porque ela não sabia o que fazer
né? Mesmo na infância, a pessoa não sabe o que fazer, ela é criança, como que ela lida com aquela dor? De repente, a pessoa estava ali, o pai e a mãe brigou, foi embora, como que ela lida com aquela dor? Então, ela não consegue, e essa dor, muitas vezes, vai sair no corpo. Deixa eu ver aqui mais alguém que quer entrar, e eu coloco o caso 2. Espera aí. Arquimedes. Ah, já entrou. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre o caso 2 aqui, da pessoa com hipocondria, né, do meu paciente que traz o problema de hipocondria. Essa mesma pessoa, a Carla, ela também relata formigamentos, medo de esclerose múltipla. Então, ela tem medo de perder a força das mãos, dos braços, ela sente formigamento ali. Então, ela relata, né? Quando sinto dor nos meus braços, eu penso em uma doença neurológica grave. Eu penso que eu vou perder os movimentos do meu corpo inteiro. Então, de que maneira que, como psicanalistas, nós vamos mediar essa situação? Então, ela traz para nós esses sintomas neurológicos, ela já foi no neurologista, o neurologista disse que não tem nada a ver, que não é real, que é a imaginação dela. Eu não vou dizer isso. Eu vou procurar saber por que a Carla se sente dessa forma. Porque onde é que está essa dor dela de maneira emocional? E essa última dor aqui, representando essa dormência nos braços, ela pode representar bloqueios emocionais, congelamento afetivo. Ela bloqueou, ela não queria gostar das pessoas. Ela se bloqueou emocionalmente, porque ela não acredita nas pessoas. Nós vimos aqui no primeiro caso que ela tinha uma angústia de separação, então ela começou a bloquear esses sentimentos. Então ela tem medo de perder a força das mãos, dos braços, né? E até mesmo medo de paralisia diante da vida. Por quê? Porque lá na infância ela não sabia como lidar com essa situação. Você vê o grave que é quando um casal se separa, o quanto é bom o casal manter a comunicação, para que não haja separação, quanto os filhos podem internalizar essa dor. Então, pessoal, essa dificuldade dela em lidar com escolhas e os movimentos da vida. Agora, eu vou aqui ler o último slide e vou pedir para as meninas falarem como que elas relacionam, né, o primeiro problema do paciente com o segundo, como que elas fizeram como que pode relacionar um problema com o outro. Aqui, ó, nós vamos ler agora o último slide para a gente continuar. Corpo e mente estão conectados. Pensamentos ansiosos alteram a química cerebral. A produção de cortisol e adrenalina gera sintomas físicos reais. Então, a pessoa não está mentindo, ela sente mesmo muita dor, como taquicardia, dores, fadiga. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, só que não é positiva, é neuroplasticidade negativa. Quanto mais se pensa estar doente, mais o cérebro reforça os circuitos da dor. E o imaginário acaba se tornando realidade. Ou seja, a pessoa começa a pensar negativo, eu vou ter... a gente tem que ter muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. Por quê? Porque a gente é normal do ser humano, todos nós que estamos aqui, inclusive nós psicanalistas, já sentimos dores profundas na alma, ali no coração. Então, em algum momento, a gente pensou, eu não quero, eu não gosto da vida, eu não quero viver. Isso é normal, gente, pode acontecer. O problema é quando você coloca a sua energia ali,
Quando alguém morre, você pensa, deveria ser eu é que deveria ter morrido. E você fica com aquele sentimento, ele vai para o seu inconsciente e ele vai ser recalcado. Então, nós temos que, quando vier um pensamento desse na sua mente, você fala, opa, peraí, eu não quero isso. E procura sublimar. O que é sublimar? É a gente procurar uma arte, pintar um quadro, é a gente procurar o psicanalista, falar, doutora Emanuela, por favor, me ajuda, eu preciso muito de vencer aqui minha dificuldade. Doutora Sônia, olha só, eu estou com essa dificuldade aqui, eu estou sentindo essa depressão, eu preciso muito melhorar isso. Vocês podem me ajudar, por favor? Aí a Sônia, a Emanuela vão puxar aquele fiozinho lá do inconsciente e descobrir onde é, na infância, que está aquela dor internalizada, que está saindo, como se o corpo tivesse ali, defecando em forma de doença, a dor emocional. Agora, por favor, Emanuele, relaciona para mim, no caso do João, as duas doenças. Como é que uma se relaciona com a outra para a psicanálise? O que esses casos têm em comum, né? A hipocondria transforma o corpo em palco de angústia, né? Como já citado por você aí. No fundo, o coração e o pulmão nos falam da mesma coisa. O órgão muda, mas a lógica é a mesma. Diante da incerteza, o paciente transfere a angústia para o corpo e exige dele uma certeza impossível. O corpo, neste caso, não mente, como você também já falou, a dor é real, é sentida, isso é muito, muito claro, porque às vezes as pessoas comentam, isso é frescura, ele não está sentindo nada, ele fica repetindo isso o tempo todo. E se continuar essas sensações, pode-se sim gerar um problema real, bastante grave. Mas o corpo ele não fala sozinho. Ele só fala porque a palavra falhou. É a ausência de simbolização que obriga o sujeito a ensinar o corpo o que ele não consegue elaborar em discurso. Na hipocondria, a angústia se instala no órgão e se mantém pela busca interminável de exames e laudos que nunca basta. Isso é muito visível no caso. É o tempo todo fazendo exames, me traz um monte de exames dizendo, aqui, eles não estão vendo, mas eu vejo. O coração perfeito não tranquiliza, porque não é só uma questão de músculo. O problema está na impossibilidade de lidar com a falta, com as angústias que esse sujeito sente. O pulmão também limpo não basta, porque o sufocamento não é fisiológico, é simbólico. Ele fala da opressão, do silêncio, do medo de perder o fôlego de vida. O corpo é exigido como prova de certeza, mas se torna veículo de narrativas que não encontram palavras e passam a carregar o indivisível. O sintoma, como já comentado antes, é real. Ele vai aparecer e vai desaparecer conforme o campo psíquico. É tanto que ele mudou. De início, ele dizia que o problema era um, e ele vai trazendo essas narrativas o tempo todo de vários problemas. É como se ele quisesse justificar no exame para comprovar o que ele sente no psíquico, na alma. Freud já nos dizia, o eu é, antes de tudo, corporal. Não existe mente de um lado e corpo do outro. Somos corpo desde sempre. A diferença é que na hipocondria, este corpo é sequestrado por exigências de garantia. Então, se ele vai futucar para achar ali uma prova. Então, nosso papel não é desmentir, nem reduzir o sofrimento ao organismo. Não, é só o corpo que está sentindo. Nosso trabalho é escutar o discurso, é trazer metáforas, é trazer essas mensagens para o real, o que o inconsciente está dizendo, é sustentar que o paciente possa simbolizar isso através de uma outra forma,
que ele possa, como você já comentou aí, possa sublimar, e através da sublimação, da arte, da dança, do canto, aquilo que o sujeito mais se identifica, ele possa tirar o foco daquela dor que ele busca e possa transbordar esses sentimentos para um outro lugar. Quando o sujeito consegue fazer isso, tirar o foco do ar, achando que é o corpo, e colocar isso no seu campo de expressão, com certeza os sintomas melhoram. E a mediação psicanalítica nos mostra muito isso, que o caminho, com certeza, não é negar, mas devolvê-lo ao campo da linguagem. E essa linguagem, ela pode ser, não é só a fala é uma das linguagens, né? Quando a gente traz aí, que você nos trouxe, a questão de trazer essa sublimação para as outras áreas, também é linguagem. A arte é linguagem, a dança é linguagem, a pintura é linguagem, a dramaturgia é linguagem. Ele precisa tirar o foco e ressignificar suas experiências. Muito bem. Inclusive, escrever livros também é linguagem, viu, pessoal? E agora, a Sônia Silva vai falar como é que ela relaciona as dores ali da paciente dela, da Ana, né? O primeiro problema com o segundo. O que ela viu ali, no qual pode relacionar o primeiro problema com o segundo problema de forma psicanalítica. A enxaqueca e a gastrite nervosa podem estar ligados pela mesma raiz psíquica. A dificuldade de simbolizar afetos intensos, sobretudo ansiedade, tristeza, raiva recalcada. A enxaqueca concentra a atenção na cabeça, traduzindo o excesso de pensamentos e exigências internas. A gastrite nervosa descarrega o conflito no estômago, órgão associado ao digerir emoções que não encontra elaboração psíquica. Ambas expressam o mesmo mecanismo psicossomático. Quando a palavra é calada, o corpo fala em dor. Quando eu não expresso aquilo que me entristece, aquilo que eu não concordo, eu vou estar guardando, isso vai ser expressado em dor no meu corpo. E para encerrar a minha palavra, né, nesta noite, eu quero estar aqui trazendo um pensamento de Lacan para nós, a meditação, né? Na psicanálise contemporânea, o sujeito é entendido pela fluidez do desejo, da linguagem e das relações, dialogando com cultura, tecnologia e diversidade. É sobre a influência do autor como Lacan. Assim eu finalizo a minha fala desta noite. Então, pessoal, com relação à psicanálise, a gente não cura apenas a psique. A gente vai ajudar o sujeito, através do psique, a controlar os seus problemas corporais. Não é que a gente vá curar o corpo, mas através da psicanálise, nós vamos ajudar o nosso paciente a entender que ele tem um problema emocional que está relacionado, muitas vezes, com a infância, com a adolescência, com alguma coisa que é relacionada à separação, a luto mais recente, mas que essa dor está saindo em forma de dor corporal. O corpo está falando aquilo que você não conseguiu expressar. O que é simbolizar? Simbolizar é você dar nome, é você dar um significado para aquilo, é você não guardar aquele sentimento como se tivesse ali uma caverna no seu psique aqui, no seu inconsciente, e tivesse pedras. Toda vez
que o psicanalista consegue ajudar a pessoa a puxar o fio do inconsciente, ele está ajudando a quebrar uma daquelas pedrinhas que adoece aquela pessoa. Então, a psicanálise não é apenas a respeito de tratar o emocional. Muitas vezes, o psicanalista pergunta, mas você sente ansiedade? Você é triste? Você está deprimido? Você se sente deprimido? A pessoa vai falar, não, eu não sinto nada, parece que eu sou frio. E, na verdade, não é essa pessoa, na verdade, é alguém que recalca muitos sentimentos, que guarda muito, de maneira inconsciente, essa pessoa não sabe. Então, o psicanalista, ele vai procurar, vai pedir para a pessoa contar para ele a história dela, de 0 até 5 anos, vai desmembrar essa história, depois de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, o que aconteceu, de 20 a 25, até chegar na idade que a pessoa está hoje. E aí, dessa forma, ele vai procurar entender. Vai pedir para contar as coisas mais tristes e as coisas boas também. Então, ela vai entender tudo ali a respeito daquele paciente, o que é ali que ele não percebeu, que ficou internalizado naquela história. Quais foram os traumas vividos por aquela pessoa? E dessa forma, nós vamos ajudar a pessoa a ir tirando ali da panela de pressão que é o psique, que às vezes transborda de tão cheio, porque a pessoa não fala, e é necessário, sim, um profissional da saúde, um psicanalista, para ajudar, porque é o psicanalista que trabalha essa área, que tira lá do fundo do inconsciente aquilo e que está causando a dor. Com o que se relaciona esse problema de doença? Com o que relaciona essa dor no coração? Com o que se relaciona esse problema que a pessoa imagina que está tendo um câncer, por exemplo, no fígado? Com o que se relaciona a dor nas articulações, nos pés? Por que você não consegue andar? Você não está conseguindo, se a pessoa tiver uma dor nos pés, você não está conseguindo olhar para a sua vida, você não sabe que caminho tomar? Então, nós vamos ajudar a pessoa a pensar e, dessa forma, elaborar essas dores. E, dessa forma, nós vamos ajudar essa pessoa a melhorar a sua saúde física, sim, através da psicanálise, porque ela vai começar a olhar para ela, vai começar a desfocar através de simbolizar, através da sublimação, que é a arte, a dança, a escrita, o que a pessoa gostar de fazer uma caminhada, correr, bordar. Cada um de vocês que está aí assistindo pensa, o que é que eu gosto? Eu não quero ser uma pessoa que vou guardar esse sentimento para mim. E aí, nós estamos aqui, todos nós, os profissionais aqui do Sobrapa, dispostos a fazer atendimento a preço social, viu, pessoal? Não é caro o nosso preço social, vocês podem falar aqui com os integrantes do Sobrapa, que nós temos o maior prazer de atender vocês. E agora, eu vou pedir para que a Emanuela Silva se despeça de vocês e depois, em seguida, a Sônia Souza. Oi, eu vou trazer para vocês um poema para encerrar, complementando a minha fala. E ele diz mais ou menos assim: o corpo grita onde a palavra cala. Faz da angústia um coração que dispara, um pulmão que sufoca, um órgão transformado em palco de medo. Mas o caminho não é negar o corpo, é devolver-lhe o que lhe falta, a linguagem, a história, o passado, o sentido. O sintoma que antes era catástrofe pode virar narrativa, memória que se conta, dor que se simboliza, parte da vida que se escreve,
sem precisar aprisionar-se na carne. Na escuta do analista, a dor encontra lugar e o corpo, enfim, descansa. Obrigada a todos. Agora você, Sônia. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Cideres, pelo convite. Nós é que agradecemos, Sônia. Muito bom ter vocês aqui com uma experiência vasta em psicanálise aqui ajudando a gente, né, a falar sobre a clínica contemporânea psicossomática. E, pessoal, muito obrigado. O Sobrapa agradece a cada um pela participação. Nós agradecemos a vocês por estarem conosco e nós queremos que vocês também estejam aí sugerindo temas para serem trabalhados aqui na roda de conversa a respeito de doenças psicossomáticas de acordo com o interesse de cada um. Boa noite a todos, nós vamos aguardar vocês para daqui 15 dias, para a próxima roda de conversa, e da próxima roda de conversa nós vamos falar mais uma vez a respeito de doenças hipocondríacas, sim. Por quê? Porque tem uma outra forma de hipocondria que nós não falamos hoje, tá? A hipocondria não é apenas doença, mas é também um modo de agir. E esse modo de agir pode também trazer sintomas que adoecem. Então, nós vamos falar sobre isso na nossa próxima roda de conversa, mas nós aceitamos sugestões para as outras que virão, porque na próxima nós temos que terminar de desmembrar essa história aqui com a hipocondria e as doenças psicossomáticas. Muito obrigada mesmo e uma boa noite a todos vocês, gente. Muito obrigada. Beijo para todo mundo e até a próxima daqui 15 dias. Boa noite a todas. Boa noite.